Olá, queridos amigos, quem fala aqui é Edivan do canal Ancião Pregador, e a nossa mensagem de hoje está baseada no livro de Provérbios, capítulo 22, o verso 6. Mas antes de iniciarmos, precisamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, bendizemos, Senhor, o teu nome, em nome de Jesus, amém. Então, Provérbios capítulo 22, verso 6 é bastante conhecido, que nos diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda quando for velho não se desviará dele. Então, esse é o desejo de Deus. Quando ele inspirou o sábio Salomão a escrever essas palavras, foi para que eu e você tivesse proveito na vida e fosse homens e mulheres sábios para ensinar os nossos filhos. E automaticamente os nossos filhos seriam sábios e ensinar os nossos netos e bisnetos a andar por esse caminho. E seria bem visto diante dos homens. Por outro lado, nós sabemos que os que deixaram de ouvir a voz de Deus nesse ponto, eles viveram uma vida de tolice, ensinaram os filhos a ser tolo, ensinaram os filhos a não ter o temor de Deus, e automaticamente nós vemos hoje presídio abarrotado como resultado dessas coisas. E mães e pais chorando, dizendo assim: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Na verdade, eles não fizeram foi nada. Deixaram de fazer aquilo que Deus pediu que eles fizessem. Infelizmente, eles cresceram e estão vivendo nesse momento muito difícil. Mas eu digo para você que nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Porque alguns dizem assim: faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas nunca foi de Deus esse plano. O plano de Deus foi que nós ensinássemos nossos filhos pelo exemplo. Eu queria levar você também a meditar em um texto que diz de Eclesiastes 12, de 1 a 3, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Veja só, o princípio Deus diz: ensina os seus filhos no caminho que devem andar. Quando criança, porque quando ele for velho não se desviará dele. Agora Deus traga a responsabilidade para que os filhos lembrem do temor de Deus no princípio, né, quando os pais ensinaram eles as verdades de Deus. Né? Então, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. É verdade que quando nós ensinamos os nossos filhos, quando eles crescem, eles procura o Espírito Santo, acha lugar para fazer eles lembrar do que eles aprenderam no lar. Porque eu já ouvi um ditado que diz que não tem papagaio velho, não aprende a falar. Então, se tem uma coisa que nós precisamos inculcar no coração dos nossos filhos, são a verdade de Deus, o caminho de Deus, ensinar eles a viverem no temor de Deus. Porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas infelizmente os loucos não querem. Se nós ensinarmos o nosso filho no caminho que ele deve andar, certamente quando Jesus voltar, se tem uma coisa que eu e você vai prestar conta diante de Deus, é dos nossos filhos. Nós podemos até dizer que são os nossos filhos, mas na verdade eles não são nossos filhos. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Nossos filhos são filhos verdadeiramente de Deus. Está na minha mão e na sua mão, unicamente para que nós cuidássemos e conduzíssemos como elas são, criança no caminho de Deus. Então, quando Jesus voltar, pela graça de Deus, o desejo de Deus é que eu e você apresentamos os nossos filhos e Ele poderá se alegrar naquele momento e dizer assim: muito bom servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Porque se tem uma coisa pela qual eu desci à terra, foi para salvar os perdidos. E você foi um servo fiel, conduziu primeiramente a sua casa. E pelo exemplo dos seus filhos, muitas das pessoas foram atraídas a viver como você viveu. Porque se tem uma coisa que fica marcada é o nosso exemplo. Então, querido amigo, que me ouve nesse momento, aprenda do Senhor. Coloque os princípios de Deus na sua vida. Ensine os seus filhos, porque em breve Jesus estará voltando e nós iremos prestar conta dos nossos filhos. E eu quero colocar
meus filhos na presença de Deus, Senhor, está aqui os filhos que o Senhor me deu para que eu cuidasse. Então, amigo, a Bíblia diz que nós iremos viver eternamente, viver com os nossos familiares, famílias para sempre. E nós só vamos ter a família completa lá no céu se nós ensinarmos os nossos filhos aqui na terra. Então, querido, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que a nossa fé cresça e com a convicção que nós temos uma responsabilidade diante de Deus que é ensinar os nossos filhos. Deus nos abençoe em nome de Jesus.